I'ma show you how, show you how, show you how to love, baby. Olá, galera. Sou a professora Solange Terra de Ciências da Escola do Pensar. Em setembro desse ano, 2020, um satélite americano do projeto Starlink, ele retornou à Terra e quando ele entrou na nossa atmosfera, ele explodiu. Formando uma imensa bola de fogo que sua imagem foi vista aqui no interior de São Paulo. Como a ação pôde ser vista a olho nu no Brasil, foi filmada tanto por astrônomos quanto por curiosos. Alguns até acharam que se tratava de um OVNI, mas não, era um satélite. O que aconteceu? Seus destroços acabaram caindo aqui no nosso estado. Essa informação foi trazida pelo nosso aluno Caio. E aí surgiram várias dúvidas, tipo, o Brasil tem satélites próprios? Como que é? Para que servem os satélites? E esse Amazônia 1 já está pronto, já foi lançado? Bom, como não sabíamos sobre essas informações, pesquisamos e agora os alunos do 8º ano da Escola do Pensar prepararam um vídeo informativo para dar essas respostas para vocês. Mendes. Bom, para começar a falar sobre esse assunto, primeiro a gente precisa entender o que é um satélite. Um satélite é um veículo que fica orbitando o nosso planeta e ele retransmite sinais mandados da Terra para cá de volta, através de algumas antenas. A antena mais usada é a parabólica, porque ela tem um alto ganho que ajuda na hora dessa retransmissão. Bom, sobre essa questão de a gente ter satélites no Brasil ou não, pelo que eu pesquisei, a gente não tem nenhum satélite 100% nosso. Porém, nós temos 19 satélites que são emprestados de outros países, como Estados Unidos, Rússia e China. Seguindo o que o Mendes falou, existem 8 tipos de satélites, sendo o primeiro deles exploração, que ele é utilizado para fotografar fotos do espaço, explorar, principalmente nossa Via Láctea, que é o foco no momento. O telescópio Hubble, ele é o mais conhecido também, está em ativa até hoje. Temos também o satélite de observação, que é bem parecido com o de exploração, porém ele fotografa momentos reais da Terra, sobre a Terra. E o próximo é comunicação. O satélite de comunicação, no momento, ele é o mais usado por nós no dia a dia, porque ele envia mensagens, faz chamadas, etc. Satélite de meteorologia, né? O nome é bem sugestivo. Ele é usado para fazer previsões climáticas, saber de eventos com relação ao clima e etc. Satélite de uso militar. Ele cobre toda a fronteira, né, para visualizar ela, ter mais ampla visão e conhecimento. Ele também é usado para fazer estratégias militares, muito importante também, e observação de território inimigo. É conhecido como satélite espião. Temos também estações espaciais, que também é um satélite, a Sim, estação espacial? É um satélite. Não como os outros, porque ela tem uma função para quem está no espaço, pesquisando. Ela serve para abrigar os astronautas, fazer pesquisa por lá, reportar o que está acontecendo na missão que eles estão fazendo, né? Também, por último, não menos importante, temos o satélite guerra, que ele é usado para armazenar mísseis e projéteis. Eu nem sabia que existia esse tipo de satélite. Ok. Uma coisa que você falou é sobre a estação espacial ser a maior do mundo. No caso, o maior satélite. Porque se ela é uma estação, eu acho que, em minha opinião, acho que seria uma estação, uma das maiores. Assim, existem vários tipos de tamanho de satélites, porém a estação espacial normalmente é maior do que os outros. Se não, também é maior. Voltando também um pouco, acho que você não citou, acho que eu posso ter desligado, mas você não falou sobre o agronegócio. Acho que não. O agronegócio está utilizando satélites para gerenciar e ajudar o agricultor para ver os lugares onde tem maior e menor produtividade. Então, se uma área está com menor produtividade, então o agricultor chega e fala assim, melhor a gente tirar tudo, plantar outra coisa. O satélite também é utilizado no agronegócio para aplicar, para ver, em questão de imagens, para ver onde pode ser aplicado insumos mais eficientes e também para localizar pragas. Vem com relatórios, projeções,
bem interessante Mas, sobre isso. Salton, isso é uma coisa acessível a todos os produtores ou é uma coisa que só multinacionais, empresas e agricultores mais ricos têm acesso? Eu acredito, na verdade, que não. Acho que é uma seleção, né? Vamos supor, uma seleção, são empresas que têm muita grana, mas eu acho que eu tenho uma projeção, eu tenho uma expectativa que daqui a alguns anos provavelmente deve ser acessível como o nosso celular, né? Que qualquer um pode ter. Então, acho que daqui aqueles empreendedores pequenos, aqueles fazendeiros pequenos, aqueles agricultores pequenos poderão ter uns relatórios em satélites. Boa tarde, nós estamos aqui no Laboratório de Integração e Testes do INPE, o LIT. Nós acabamos de fazer o teste de separação do satélite Amazônia. O teste de separação é um teste que a gente verifica e valida o dispositivo de separação que vai acoplado ao foguete e ao satélite. E na hora, antes de ele entrar em órbita, esse dispositivo tem que se separar. Mas também vocês sabem por que é tão difícil a gente ter um satélite brasileiro? Para vocês terem uma noção, o nosso Centro Especial de Pesquisas Espaciais, ele tem um orçamento de 30 milhões de dólares. Já a NASA, ela possui cerca de 20 bilhões de dólares, ou seja, é muito dinheiro, né? É uma diferença muito grande. E uma coisa também que não ajuda muito é que o Brasil tem que comprar sempre tudo do exterior. E aí isso faz com que a gente fique devendo cada vez mais e mais, né? E tem uma coisa que vão lançar agora, né? Que o Mendes até falou, né? Que é o Amazônia 1. Que ele foi feito totalmente aqui no Brasil. Então, todas as peças, itens, equipamentos, foi tudo feito aqui. E ele é 100% brasileiro. E ele vai ajudar a monitorar os biomas e tudo que tem aqui no Brasil. As queimadas nos biomas, né? Que tem sido uma pauta muito... podem prever e ajudar até. O Amazônia 1 leva um imageador similar ao dos satélites Cibers 4 e 4A, desenvolvidos em parceria com a China e atualmente em órbita, que fornecem imagens e dados para o monitoramento do desmatamento na região amazônica. E eu queria muito que ele fosse lançado aqui, né? Mas a gente não tem a capacidade de lançar um satélite desse tamanho, porque ele é muito grande. Pelo que eu saiba, ele vai ser lançado na Índia. Bom, fugindo um pouco do assunto sobre o Brasil, vamos falar algumas curiosidades sobre satélites. Bom, tô aqui para falar sobre o primeiro satélite feito pelo ser humano. O nome dele é Sputnik 1. Ele tinha cerca de um formato de uma bola de basquete e pesava em cerca de 80 quilos. Sua funcionalidade era transmitir um bip através das estações de rádio. Podia ser escutado em todo o mundo, de um rádio amador. E o seu lançamento ocorreu em 1957. Outra curiosidade muito interessante também, que é sobre o menor satélite feito pelo ser humano. Ele foi criado por um jovem de apenas 18 anos de idade. Esse cubo ele tem apenas... Ele pesa em cerca de 64 gramas. E ele chega a ser menor do que a nossa palma da mão. Outra curiosidade também muito interessante, que é sobre o maior satélite feito pelo ser humano, que até, tirando um pouquinho da dúvida que você teve entre você, Salton, e o Cauã, que é a Estação Espacial Internacional, ele é o maior, sim, ele possui cerca de 20 metros de altura e 109 metros de largura. Voltando. Outra curiosidade muito interessante também é que atualmente existem mais de 20 mil objetos lançados pelo ser humano no espaço. Starlink deploy confirmed. There on your screen we see the Starlink satellites have deployed. Tantos lançamentos assim de satélites, será que não causa um lixo espacial? Sim, isso causa muito, porque nem todo satélite ele dura para sempre. Ele fica em volta da órbita da Terra por um tempo determinado. Ele para de funcionar. E se ele chega muito próximo da gravidade aqui da Terra, ele acaba caindo. Tem até um vídeo aqui na escola, que vai ter o card aqui em cima para vocês verem, que fala um pouquinho sobre o lixo espacial. E tem até um satélite que eles criaram para poder... Não, é um foguete, né? Fizeram um foguete para poder pegar todo esse lixo espacial e trazer de volta pra Caraca, Terra. eu não fazia a mínima ideia. Voltando ao assunto do Pantanal, os satélites esse ano estão monitorando o Pantanal aqui no Brasil, que está passando pela pior seca dos últimos 50 anos. Nós temos muitas entrevistas de pantaneiros falando sobre essa seca e o quanto eles estão sofrendo. Vamos ouvir um pouco sobre esse assunto? A natureza que manda, não é o pantaneiro que manda no Pantanal, é a natureza que manda. Então você segue conforme a natureza, você se prepara, você faz toda a estrutura que precisa, mas
Cada ano é diferente aqui no Pantanal. Tem um ano de muita água, a água de chegar na porta da sua casa, e tem um ano agora que a gente está vivendo que é de muita seca. Um grande problema dessa situação de seca muito forte não é que o número de início de fogo foram muitos, mas que iniciado um foco é complicadíssimo apagar e ele anda dezenas de quilômetros. O que está acontecendo é que não encheu. Há 2 anos, mais ou menos, ou 3, as chuvas vieram diminuindo e até que chegou este ano não teve o período das cheias. Nós tivemos um episódio parecido, acho que em 2002. Não encheu, houve uma queimada, um incêndio grande, mas nada que se equipare ao que está acontecendo agora. Bom, obrigada, Mendes, por essa informação. E se vocês gostaram e se vocês aprenderam, deixe aí seu like e os comentários que serão muito bem-vindos. Muito obrigada e obrigada também à turminha do 8º ano da Escola do Pensar.